No vídeo de hoje, eu quero conversar sobre as raízes do reino de Deus. Raízes tem a ver com o começo, com as origens. Reino significa governo, soberania. Como o próprio nome diz, eu estou falando do reino de Deus. Tem a ver com a presença de Deus. Deus governa onde Ele está presente. Cabe a gente perceber dois aspectos. Deus é soberano sobre a criação, Ele está acima de tudo, Ele tem autoridade sobre tudo, mas para Ele governar a vida das pessoas, Jesus disse que as pessoas precisam ouvir o chamado e responder, tomar uma decisão. O reino de Deus é eterno e Ele apareceu no mundo na criação do mundo. Um momento muito importante na história do reino de Deus aqui na Terra é quando Deus escolheu os hebreus como seu primeiro filho. Os hebreus são os filhos de Abraão, que depois mudaram de nome. Passaram a ser os judeus, os filhos de Judá, ou israelitas, né? Os descendentes de Israel. Israel é o primogênito de Deus. É o primeiro filho de Deus. Mas como o nome diz, é o primeiro, não é o único. E quando Deus escolheu Israel, Ele já avisou. Ele disse para Abraão: por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mais para frente, Deus falou para Isaías: Israel será luz para as nações, e as nações caminharão para a sua luz. Desde o início fazia parte da missão de Israel ser luz para as nações. Quando Jacó abençoou os seus netos, Efraim e Manassés, Jacó disse para Efraim: por meio da sua semente, por meio da descendência de Efraim, os gentios alcançarão plenitude. Muitos séculos depois, Paulo escreve uma carta falando da plenitude dos gentios. Israel tem um valor eterno. Jesus, o libertador, o Messias, nasceu no povo de Israel. Jesus é raiz de Davi, descendente do rei Davi. Quando Jesus conversava com a samaritana, ele disse: a salvação vem dos judeus, o libertador vem dos judeus. Portanto, o reino de Deus tem raízes judaicas, raízes hebraicas. E chamar isso de judaizante não faz o menor sentido, porque a gente precisaria ser judaizante se o reino tivesse deixado de ser judeu nas suas raízes, nas suas origens. Mas Israel tem um valor eterno. Portanto, algo que os seguidores de Jesus devem prestar atenção nos dias de hoje é sobre as raízes do reino, sobre a ligação profunda entre Israel e as nações. O reino de Deus é um reino unido. O primeiro filho de Deus é Israel e o segundo são as nações. Jesus une judeus e as nações. E o que Jesus une não separe o homem. Jesus disse que não veio para abolir a lei de Moisés. Ele veio para tornar plena. O governo de Deus já estava em ação antes de Jesus nascer e vir para a terra. Mas quando Jesus vem, Ele vem para tornar as coisas plenas. E assim, o que já existia antes, agora se torna pleno. Ele diz: o reino de Deus está próximo, está acessível. E Ele traz inúmeros ensinamentos, inúmeras parábolas falando do reino. Parábolas é um método de ensino que já era usado
pelos judeus. As raízes do reino de Deus são raízes judaicas, hebraicas, e é importante a gente discernir essas raízes para que a gente possa viver em plenitude, para que os gentios vivam de um modo pleno, como Jacó profetizou, para que os judeus vivam de um modo pleno, crendo em Jesus. E deste modo, que venha a plenitude do tempo e o Rei do Reino volte para restaurar todas as coisas. Portanto, pense nisso. Quais são as raízes do reino? Quais são as raízes da minha vida?